E aí, pessoal? A ideia desse canal é a gente falar sobre língua portuguesa, literatura, redação, tudo de uma maneira muito descontraída. Tanto que vocês vão ver uns gatos passando por aqui, uns barulhos e tal. Porque a ideia é essa, né? Trazer tudo para um ambiente bem aconchegante. E hoje eu vou começar falando sobre produção de texto. É bem provável que se você está me ouvindo agora, um dos grandes desafios que você tem pela frente é produzir uma boa redação, mais especificamente uma boa dissertação. Tá? Bom, se te falarem que existe um segredo, que existe um modelo para se fazer um bom texto, tudo isso é uma grande balela. Tá? Os exames vestibulares exigem redação pura e simplesmente porque é o momento em que você pode ser você mesmo, em que você pode, a partir de uma proposta, pensar. E pensar como? Selecionando, organizando e construindo ideias a partir do seu repertório, a partir de uma proposta. Okay? Então, quando você olha para uma proposta de redação, você consegue ler, seja nas coletâneas, seja nos textos da coletânea, seja na frase tema, você consegue ver, né? Vai aparecer aqui para você, você consegue ver um assunto que é mais geral e um tema que é mais específico. Tá? O assunto, que é mais amplo e genérico, é uma grande área de saber em que se insere o tema aqui embaixo, que é o foco, é o olhar específico que a banca, né, quer que você desenvolva. Okay? Então, vai aparecer para você agora um tema, que é um tema da Fundação Getúlio Vargas. Tá? Você está vendo uma imagem publicitária do McDonald's, então você está vendo uma imagem do M do McDonald's e a expressão amo muito tudo isso. A proposta pede para que você desenvolva um texto dissertativo, argumentativo, a partir das ideias, da visão de mundo, não é, contida nessa imagem. Bom, agora você precisa parar e pensar, porque não existe uma frase tema. Tá? Você tem que concluir, você tem que refletir sobre, né, o que esse tema pede. Tá? Se você pensar um pouco, o McDonald's faz sentido em que mundo? Tá? No mundo do consumo. Tá? Mesmo as pessoas que têm um pouco menos de esclarecimento, elas sabem que é um tipo de comida gordurosa, cheia de açúcares, que engorda, que faz mal, mas é uma comida rápida. E por que ela seduz? Ela seduz porque ela tem uma boa propaganda. Bom, então isso está mais ou menos, né, no mesmo nível das coisas que nós compramos, sabendo que não precisamos daquilo, mas mesmo assim compramos. Então isso se insere na ideia de sociedade do consumo. Mas a sociedade do consumo é um fenômeno típico do quê? Né? Da sociedade contemporânea. Sim, mas qual aspecto da nossa sociedade torna possível a sociedade do consumo? O sistema capitalista, o modo capitalista de produção, que exige que as pessoas trabalhem para que elas possam produzir com esse trabalho riqueza. E com o fruto desse trabalho, que é sempre menos do que o trabalho vale, elas consomem. E o consumo gera demanda por novas riquezas. Tá? O que eu fiz aqui com vocês foi um ciclo de ideias que se concatenam. A ideia A se liga à ideia B, que se liga à ideia C. Então, nós temos a ideia A. Existe uma sociedade que depende de pessoas trabalharem e de pessoas consumirem. A ideia B. As pessoas, então, trabalham para que possam obter seu sustento, mas que também possam se incluir no mundo. Ao trabalharem, as pessoas geram demanda, porque elas vão ter que gastar o seu dinheiro com alguma coisa. Então, a gente cria um ciclo que é virtuoso para o sistema capitalista, mas pode ser vicioso para as pessoas que se deixam prender nele. Tá? A estruturação de um texto, a partir daí, se dá em 3 etapas importantes. Na construção do projeto de texto, no desenvolvimento do texto em si, tá? E finalmente na montagem do texto. Qual que é a diferença entre o desenvolvimento e a montagem? O desenvolvimento é quando nós, né, esquematizamos como vamos organizar as ideias e que estratégias vamos utilizar para ligar essas ideias. Por exemplo, eu posso pensar no papel da mulher
na sociedade contemporânea, e para poder definir esse papel, traço a estratégia de fazer uma comparação entre o presente, um certo momento do passado e o passado remoto. Então eu faço uma cronologia, uma lógica do tempo, para que dessa comparação eu tire conclusões. Em outras circunstâncias, por exemplo, como a corrupção na política, eu posso tentar desconstruir o senso comum. Então eu apresento a ideia generalizada de que todos os políticos são bandidos, são corruptos, tá? E faço uma ressalva, uso uma conjunção adversativa, entretanto, mas, porém, e faço uma reflexão, tá? Mostrando como a política é importante e que só uma parcela, né, ainda que grande, dos políticos é corrupta, mas que isso não invalida ou não desmerece a importância da boa política, da política saudável, e a partir daí eu vou desenvolver o meu texto. No momento em que você vai fazer a montagem do texto, né, é aí que você vai fazer as escolhas linguísticas. É nesse momento que é importante você lembrar de alguns princípios básicos. O texto dissertativo é um texto que deve ser claro, deve ser objetivo, deve ser sintético na apresentação das ideias, mas também não deve deixar lacunas, não deve deixar buracos. Então a argumentação, ela se constrói pela apresentação de 3 pontos. Tá? No início do parágrafo em geral, o tópico frasal, que é quando nós usamos uma sentença, em geral mais curta, para poder apresentar a ideia a ser desenvolvida. A expansão do tópico frasal, que são os argumentos em si, são os fatos, ideias, conceitos, exemplos, que expandem aquele tópico frasal, que mostram para o leitor que aquilo que você colocou é de fato verdade. E um fechamento que é muito importante nos parágrafos intermediários, que é uma finalização da ideia que abre caminho, que prepara o terreno para a ideia seguinte. Então, se você escolheu uma estratégia de fazer uma comparação entre o presente e o passado, e num parágrafo você falou do passado, no finalzinho desse parágrafo você pode pôr uma pergunta que se responde no parágrafo seguinte. Esse gancho, ele garante a coesão do texto, muito além daquela que você vai fazer usando os conectivos. É muito importante ressaltar que o repertório cultural, a bagagem que você adquiriu ao longo do ensino médio, das suas leituras, das discussões em sala de aula, que você adquiriu na sua casa, com seus amigos, nos filmes que você assiste, tudo isso é válido para se utilizar numa redação. Por exemplo, se a gente vai fazer um debate sobre ética, você pode muito bem conhecer a ética para Aristóteles, a ética para Kant, a ética para outros filósofos e fazer uma comparação. Isso é um caminho. Mas você pode não conhecer esses pensadores e ainda assim ter um insight. Por exemplo, o Capitão América, ele tem um conceito de ética na cabeça dele. Para ele, o que é certo e justo, tá? É diferente do que é, por exemplo, para o Homem de Ferro. Então você pode construir um texto inteiro fazendo uma comparação entre o que é a ética, né, uma ética Capitão América e uma ética Homem de Ferro. Tudo isso junto, agora você tem todos os passos para seguir um bom texto. Pensar sobre o tema e entender o que é solicitado, fazer um projeto de texto em que as ideias se concatenam numa linha de raciocínio e, finalmente, construir essa linha de raciocínio com um repertório, mas não necessariamente um repertório que você acha que é legal. Pensadores, filósofos, mitologia, tudo isso é bom, mas pode ser trocado, né? Você pode muito bem trocar tudo isso, né, pela sua própria cultura, pelo seu próprio repertório. Ok? Então, um abraço e até a próxima.